Quando se pensa em um assassinato, geralmente se busca descobrir quem resolveu praticar aquele ato desumano, viu, né? Vamos combinar, você matar uma pessoa, principalmente premeditadamente, mostra que você tem zero humanidade, né? Que você não tem nenhum sentimento básico, você é uma pessoa absolutamente sem controle, que você é capaz de colocar na frente daquilo, daquilo que é básico, que é o respeito à vida, uma coisa qualquer, né? Pode ser um tanto de dinheiro, pode ser um momento de raiva, um momento de ciúme, uma ofensa mal digerida ou uma causa política, uma causa religiosa. E aí que está o ponto. Quando alguém mata uma pessoa, ao se buscar unicamente o culpado, aquele que deu tiro, por exemplo, a pessoa que praticou, né? Principalmente por uma causa, achar o culpado, a pessoa não resolve em si a questão. Muito mais tem que ser discutido para que se entenda como uma causa passou a ser tão importante para uma pessoa a ponto dela tirar a vida de outra. Então, vamos tentar destrinchar um pouco desse nó aqui, discutir um pouco mais sobre o assunto, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Quem matou David Ames? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 88 e a gente vai discutir hoje o assassinato do parlamentar conservador britânico de 69 anos, se não me engano, é isso aí, David Ames. E agora, né? Bom, vamos lá, David Ames, tá? Vou por aí. Na verdade, não só esse assassinato, tá? Mas vamos pegar por aí algumas pistas do que levou à sua morte agora, no dia 15 de outubro. Para quem não acompanhou, o David Ames. Vou ficar assim até o fim do programa, pô. Ele foi se reunir com seus constituintes lá, seus eleitores, em uma igreja na região de Leyton-on-Sea, no South-on-Sea, pertinho de Londres, para ouvir pedidos e necessidades dos seus eleitores, e acabou sendo morto, segundo a polícia local, morto por múltiplos ferimentos de faca, por um terrorista muçulmano de 25 anos, de origem somália, chamado Ali Harbi Ali. Aliás, o pai desse rapaz, ele é um ex-assessor do primeiro-ministro da Somália. Olha só, o rapaz, o bandido, já está preso aguardando julgamento. Ele foi detido já na hora do atentado e não mostrou resistência e aparentemente nem muita, sentimento no momento da prisão. Bom, se esse moleque é filho de um assessor do primeiro-ministro, dá para imaginar o que tem lá no governo dos caras, né? Mas antes da gente ir descascando essa cebola, deixa eu ver se eu faço o nosso jabá aqui. E o que é melhor, vamos ver se eu consigo fazer o jabá inteiro sem errar, tá? Na torcida, todo mundo fica, vamos lá. Para quem não fez ainda ou está conhecendo a gente pela primeira vez, a gente pede para passar lá no site, no www.saindabolha.com.br, e clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente nas apps, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts. Desculpa, gente, tô com sono do cão que eu não dormi essa noite, tá? Tô virado, então vamos ver se eu não faço muita bobagem. Vamos lá, pede também para seguir a gente no YouTube, no canal Saindo da Bolha, e clicar lá para seguir a gente, clicar no sininho para receber as notificações de que tem episódios novos. Pede também para dar um share nesse episódio, se vocês gostarem, evidentemente, e também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente, gente, como sempre, passa aqui o nosso endereço do nosso canal do Telegram. Anota aí. bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Foi razoável o jabá de hoje, né, gente? Não errei muito, não. Então vamos lá, vamos em frente, vida que segue. David Ames. Bom, a gente pode começar a analisar o caso com um perfil rápido da vítima, né? Afinal, o cara pode ser um sujeito cheio de ódio, um cara tosco, aquele esquema, né? Um cara que gera vários inimigos, um cara, virulento, né? E com isso, ainda que a gente jamais vá justificar uma situação dessa, um assassinato, no limite ele poderia se dizer, ele colheu o que plantou, né? Mas não é o caso.
O David Amess é considerado um membro do parlamento britânico, era pelo menos muito querido, além do que na sua idade não era exatamente aquele tipo de bullier, tá? Bullier, vamos dizer assim, que gera encrenca e sai no tapa por qualquer coisa, e nem mesmo tinha essa coisa de sair ofendendo pessoas. Não era um troll, não era um cara polêmico, tá? Era um cara bem, que eles falam lá, milk and toast, bem vanilla também, outra expressão que eles usam muito, assim, é um cara neutro e, por sinal, era muito simpático a maior parte dos outros parlamentares. Aliás, uma das suas bandeiras era bastante popular também entre todos os pontos do espectro político, que era porque ele era um cara que gostava muito de animais, e uma das suas bandeiras políticas, então, era proteção à vida animal. Ponto para ele. A Alana aqui lamentou a perda, infelizmente. Mas o Amess era do Partido Conservador, né, como eles falam, os Tories, e os Tories atualmente estão divididos em relação ao apoio ou não às ações do primeiro-ministro Johnson, né, sobretudo com relação à pandemia. O Amess, ao contrário, era contrário à obrigatoriedade do uso de máscara, era contrário à obrigatoriedade de vacina e, portanto, ele era também contrário ao passaporte sanitário. E eu não estou dizendo aqui que essa seja a causa nem de perto do assassinato dele. Tem os teoristas que dizem que sim, tal, ele era contra e acabou morrendo, mas não, gente. A gente pode pensar em várias outras coisas aqui, essa ideia de que ele foi morto em função da sua oposição ao passaporte sanitário é um chute para lá, para fora da trave e da bandeira de escanteio, tá? A gente, durante esse episódio, vai apontar várias causas indiretas, tá? Em relação à morte dele, mas certamente essa não vai ser uma delas. O que a gente está falando aqui é que o Amess era parte dos conservadores que têm batido de frente com o governo conservador do Boris Johnson apenas. Só isso. Portanto, o perfil do Amess não era de um político super polêmico, gerador de inimigos, e como conservador era pró-vida, tá? Logo, essa não é uma pauta também que gera inimigos eventuais da direita radical e muito menos de muçulmanos. Então, por que ele teve que morrer desse jeito? Ali Harbi Ali. Como a gente falou, o assassino do Amess era um jovem muçulmano de 25 anos. O nome dele era Ali Harbi Ali, filho de um político, então, influente etíope, porém o jovem tinha nacionalidade britânica, tá? Ali ele não... Ali é ótimo. O Ali não chegou ao Reino Unido aí, vamos dizer, como em levas recentes aí, nos barcos que estão atravessando o Canal da Mancha, tal, com o auxílio do Macron, por sinal. Então, a história dele dentro do próprio país é muito mais antiga. Ainda quando ele era adolescente, o nome dele foi capturado pela inteligência britânica pelo projeto Prevent, que analisa aí o perfil de potenciais extremistas muçulmanos, mas na época não foi observado nada nele que merecesse um acompanhamento mais próximo. Alguns anos depois, parece que eles erraram feio. Portanto, ao contrário do que foi dito também por aí, que o Ali Harbi Ali foi radicalizado agora, no período pandêmico, por ser autodidata nesse processo de radicalização. Então diziam que ele passou muito tempo na internet durante a pandemia. Não é bem por aí, também é bola fora, a teoria é completamente fora, tá? A tendência dele vem de muito antes, tanto que ele foi pego pelo Prevent lá atrás. As primeiras impressões que se tem é que a escolha do Amess como vítima, para ser sua vítima, não tem nada a ver com o perfil do político e nem da plataforma política dele. O que bate então com as nossas observações iniciais, tá? O cara era um cara bem soft, não tinha nenhuma razão específica para ser vítima de um assassinato, por exemplo, político, né? Na verdade, o que se chega à conclusão hoje, que o grande azar, é que o Amess, ele estava disponível, vamos chamar assim, estava num momento fácil de ser alcançado, né? Porque ele estava lá junto com os constituintes, sem nenhum tipo de segurança especial, e esse foi o momento que o cara estava com vontade de matar alguém. E aí, um político sem segurança, sentado em uma igreja, atendendo os constituintes, ficou um alvo fácil. Tanto é verdade que bastou ele entrar no local, ele estendeu a mão para o Amess, e foi lá cumprimentar. E a desgraça estava feita, tá? Não aconteceu nada, nenhum tipo de tumulto, ele não gerou nenhum tiroteio antes, não tinha ameaça de bomba, nada. Ele chegou, apertou a mão e matou o cara. E aí, como sempre, ainda não se sabe exatamente as conexões dele, ele, o terrorista, ou sequer se ele tinha conexões, tá? O problema
como sempre nesses casos, acaba sendo transparência pelo lado da polícia. A gente sabe muito bem como funciona essa história de que é um lobo solitário, tá? E geralmente fica sempre algum tipo de dúvida, né? E em alguns casos a gente sabe que essas dúvidas ficam porque interessa a alguém. Mas realmente, no caso dele, não tem ainda nenhuma pista que se de fato o cara era um despirocado que foi lá e matou. Ou se ele tinha conexões fortes que fizeram ele ser um exemplo para o seu povo lá. Boca de bueiro. Aí, uns poucos dias antes do assassinato do Ames, a vice-presidente do Partido Trabalhista, os Labours, né? A Labour, Angela Raymer, ela recebeu uma saraivada de críticas porque ela, num discurso, ela teria colocado, como é que eu posso dizer assim, um tijolo a mais no divisionismo entre trabalhistas e conservadores britânicos. Eu explico. Não deixa de ser um discurso de deixar cabelo em pé, até de político mais boca de bueiro, ainda mais pela posição que ela ocupa no partido, quando ela literalmente disse, e eu vou dar aspas aqui, que não podemos ficar pior do que com um bando de escória, homofóbicos, racistas, misóginos, absolutamente vis, república de bananas, vis, asquerosos, etonianos, pedaços de escória, conservadores, tá? Essa foi a definição que ela deu para os conservadores britânicos. Legal, né? Muito bacana. Depois ela deu uma recuadinha, tal, bem pequenininha, dizendo que ela não estava falando de todos os conservadores britânicos, que basicamente hoje são a maior parte da população lá no Reino Unido, mas que ela estava falando só dos políticos. Tá, quer dizer, continua sendo uma generalização. E que ela usou essa linguagem mais pesada porque é a linguagem da raiz trabalhadora dela, entendeu? Do working class, ou seja, que na visão dela os trabalhadores britânicos, ainda que sejam braçais, têm boca de bueiro também, que nem ela, tá? Então, e que talvez esse perfil interesse o eleitorado. Eu duvido. Claro que ela conseguiu o que ela queria, né? Não só a atração da mídia, porque isso acaba tendo algum tipo de divulgação mais forte, como aí proteção dos seus pares que costumam ficar do lado por qualquer blá 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 como argumento que não, ela falou bem falado, aquela coisa toda. Então ela conseguiu chamar a atenção da mídia e ela conseguiu puxar os trabalhistas para a defesa dela. Então o que é isso? É divisão garantida, ou seja, a missão dela com essa ação cretina e básica foi cumprida, tá? Ela conseguiu botar mais aí um tijolo no divisionismo que está tendo hoje lá também na União Soviética, no Reino Unido. Nossa, tô ruim mesmo. Com a morte, então, do Ames, a Angela Raymer foi cobrada, né? Pelas suas palavras, e os políticos chegaram até a pedir a renúncia dela. Também blá 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 tradicional, tá? Ela não caiu, obviamente, nem vai cair por causa disso. Mas basicamente falou, tá vendo que legal? Você põe uma pedra a mais de visão dentro do espaço político, você dá espaço para um maluco qualquer ir lá matar o oposto àqueles que você critica, né? Mas é evidente aqui que as plataformas políticas estão cada vez mais baseadas não em um processo de oferta de ideias, vamos chamar assim para os eleitores, mas simplesmente na negação de opostos, né? E aqui eu sinto muito pelo viés, principalmente pelo lado esquerdo do espectro. Não dá para não perceber isso, né? Você pode olhar aqui no Brasil, você pode olhar lá nos Estados Unidos, como dá para ver bem isso nos Estados Unidos, né? Uma campanha eleitoral presidencial inteirinha feita falando mal do Trump, que ele tinha que sair, que ele era uma desgraça para a nação, etc. Não tinha uma plataforma tão consistente quanto a crítica ao Trump e a ideia de que ele deveria sair de lá porque ele era um terror para os americanos. Então, isso é puro divisionismo. Foi uma campanha falando mal do cara, pintando o cara como se fosse o demônio, e é uma plataforma, gente, é uma plataforma amorfa, né? Porque, além de tudo, não vem sendo cumprida as poucas promessas que eles fizeram, os democratas fizeram para a eleição, também não estão cumpridas. Então, basicamente, o que eles foram fazer? Eles foram tentar ganhar a eleição falando mal do Trump. Isso não serve para porra nenhuma,
para benefício da população. E idem está acontecendo no Reino Unido, e espere para ver também que vai acontecer na França muito em breve. Eles têm a eleição ano que vem, tá? Os atores aí já começaram a se mover, e você vê políticos como aquele socialista Bossalo Mélenchon, que é bovino socialista, né, já passando a mão, inclusive, na cabeça chinesa. Não, os chineses são legais, gente boa. Então, certeza, aguardem a França, que a campanha eleitoral lá certamente também vai ser quente, né? Até porque um dos candidatos é a Marine Le Pen, e ela não costuma ter papas na língua, apesar dela estar um pouco mais soft ultimamente. Portanto, claro, voltando aqui na nossa história, né? Não foi, claro, evidentemente, a Angela Rayner que matou o David Ames. Nem exatamente 100% o divisionismo que ela insufla que gerou o cara que foi lá enfiar a faca no corpo do Ames. Mas também vocês podem apostar que isso não ajudou em nada, tá? O ponto é exatamente, isso não é causa direta, mas de certa forma não evita esse tipo de problema, esse tipo de discurso que ela tem. Os parlamentares britânicos aí andam com o cabelo em pé, com uma grande quantidade de ameaças de morte que tem recebido, algo completamente fora do padrão aí mais flegmático britânico, tá? O problema é que eles eles mesmos fingem que não veem, que são eles mesmos que estão criando um ambiente novo aí, prontinho para desastres como esse que aconteceu agora. Então, cada boca de bueiro que se abre aí, pode apostar, dá a ideia sim para um novo louco sair por aí com uma faca na direção de um político. E convenhamos, isso não me parece um processo de um país que se diz civilizado. Redes sociais. Fazer o quê, né? Elas estão no caminho, as redes sociais, né? Elas estão no caminho entre a juventude, que parece já tinha sido complicada, do Ali Harvey Ali, e a igreja lá em Leigh-on-Sea, onde ele assassinou o parlamentar. Todo o trajeto que existe entre a juventude do cara e esse momento final na vida dele está lá entremeado com redes sociais. De um discurso esse sim de ódio, mas ainda assim não criminoso como o da Angela Rayner, até vídeos de treinamento, de pregação radical islâmica, que são, cá entre nós, estranhamente livres em vários canais sociais, enquanto nós aqui no Saindo da Bolha somos gongados. Existe um universo de informação e de fúria social e de fúria religiosa para preparar qualquer miolo mole para praticar um ato covarde como o que foi feito. O problema é o que se faz de fato. Você pode fechar as portas de conteúdo violento, ou pode amplificar esse conceito e fechar tudo para que seja, aspas, discurso de ódio, né? Olha que beleza, é esse o caminho. A gente sempre volta nessa questão, e cada vez que se joga fora uma definição, ou pior, cada vez que você redefine alguma coisa, ressignifica alguma coisa, tudo fica mais complicado. Então você começa dizendo que não pode ter conteúdo que aponte para, por exemplo, preconceito religioso, antissemitismo, ok? Mas 10 minutos depois alguém vai dizer, então, que também não pode ter vídeo de gente, sei lá, branca usando cocar porque é apropriação cultural e logo, por extensão, discurso de ódio, né? E é isso que a gente está aí, novamente, com conteúdos conservadores que pregam a liberdade individual sendo suprimidos enquanto aí você tem canais extremistas, religiosos, totalmente liberados. Esse é o problema dos contrapesos que são aplicados. Geralmente eles não são aplicados da maneira certa. Nessa atuada, a secretária de Assuntos Internos britânicos, a toda poderosa lá, a Priti Patel, já andou opinando a respeito e está dizendo aí, acho que está na hora da gente rever o anonimato nas redes sociais. Pois é. Na superfície, a ideia parece boa, né? Porque assim cada um passa a ser responsável pelo que fala. O problema é que tem quem tem acesso aos dados que são fornecidos de identificação. E 2, o que você vai fazer com os whistleblowers, os dedo duros que precisam de anonimato por aí afora? Imagina quantos vídeos, por exemplo, do Project Veritas ia conseguir fazer
se as pessoas que arrancam confissões de laboratório, arrancam confissões lá das Big Techs, iam conseguir gerar. Nenhum, né, certo? Porque o cara não vai dar a cara a tapa e estragar toda a vida dele só para ser herói. Grande parte das pessoas não vai. Ou pior, correr risco de vida, né? Nesse caso, o fim do anonimato, que a Priti Patel prega, vai ser igual mais ou menos a eliminar a ideia de sigilo de fonte na imprensa. Adeus denúncias de abuso, adeus corrupção, denúncias de corrupção e adeus denúncias de ilegalidades em geral. Não é uma ideia legal. Então sim, pode apostar que entre a juventude em que o tal do Ali blá 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 foi detectado como potencial ameaça para o Reino Unido e o dia que ele esfaqueou o David Arnes, as redes sociais certamente tiveram um papel importante na sua, aspas, educação. E aqui, gente, não é chute, é certeza. Eu fico muito à vontade para falar isso sem evidência nenhuma. Mas o problema é, como falei, o uso dessa informação de que as redes sociais são parte importante dessa educação negativa que ele teve, que uso essa informação vai acabar tendo. E a tendência é que ela seja usada não para calar a boca de extremistas, não para evitar que extremistas matem políticos, mas para calar a sua boca. É evidente que sim. Mas vale um número básico, bem interessante, para que toda essa teoria de que o fim do anonimato é a solução para todos os problemas. 99%, e eu vou repetir, 99% das contas que foram fechadas por, aspas, abusos do Twitter eram contas, vamos chamar assim, de nomeadas, tá? Contas do tipo o Saindo da Bolha, que ainda assim, se quiserem, acha a gente com o pé nas costas, elas são 1%, tá, das bloqueadas. Os restantes 99% era José Carlos da Silva, tá? O cara tá se expondo abertamente. Então não é um problema de anonimato quando 99% das contas bloqueadas são pessoas que não são anônimas. E não, pior ainda, se o cerco se fechasse, os britânicos o governo britânico começasse a exigir identificação, saída do anonimato para uso das redes, bastaria ir passar por por uma VPN, ou como que se chama lá, quando você dribla, né, um anonymalizer, e abrir sua conta em outro país, tá? Para não ser processado. Pronto, acabou. Você está acessando, entre aspas, da França, ninguém pode fazer nada. Inútil, então, quer dizer, não é inútil. É o mesmo efeito da proibição de arma, tá? Você proíbe para quem quer ter posse e registro, que quer ter uma situação legal para sua autoproteção, e deixa passar no meio dos dedos os bandidos que nunca vão registrar arma nenhuma, tá? Então, você, eu, Mr. Way, a gente tem lá nossas continhas nas redes sociais, esses caras vão conseguir pegar a gente. Mas o cara que vai passar por fora, que vai usar Deep Web, qualquer porcaria dessa, não vai ser pego de qualquer forma. Então, sempre é o problema assim. É aquela história, quando um político tem alguma ideia brilhante de regulamentação, quem se ferra sempre, claro, é o cidadão comum. O fundamentalismo islâmico. Claro que a gente tem que passar por esse ponto. Seria muita hipocrisia não passar por esse ponto, uma vez que a própria polícia britânica está cuidando do caso como um caso de terrorismo político e religioso. O problema que se carrega lá no Reino Unido e em muitos outros países europeus, que vão ser bem francos, é o hábito nada saudável de se empurrar essas coisas para baixo do tapete a cada vez que tem uma tragédia dessa. Ah, mas seu Saindo da Bolha está dizendo que todo muçulmano é extremista? Não. Não considero não. Honestamente, já vi pesquisas que dizem que o número potencial é muito grande, mas eu também tendo a não acreditar. E aqui é uma opinião pessoal minha. Paciência, não tem o que fazer. O problema é que, ainda que seja uma minoria, é uma minoria muito perigosa, extremamente perigosa e com limites muito elásticos com relação ao mal que ela pode praticar. Por exemplo, o vídeo 11 de setembro, né? Esse hábito, então, de governo e imprensa de empurrar tudo para baixo do tapete, não discutir seriamente a questão, faz com que esse processo de terrorismo religioso se estenda indefinidamente, porque não tem discussão, certo?
Sem discussão, sem solução. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Eu não acho nem que seja um problema com solução, tá? Não acho mesmo. Mas pelo menos alguma implantação de algumas medidas eficazes aí para minorar as consequências desse choque cultural aí infinito. Alguma coisa desse tipo deveria ser discutido, claro. Tanto a imprensa como os governos europeus têm esse hábito de matar esse tipo de conversa logo de cara quando se trata desse tipo de assunto, aí para não cair no risco da islamofobia, né? Uma maneira é você usar esqueminhas escondendo, por exemplo, na imprensa o nome do assassino nas manchetes, porque assim como Ali Harbi Ali, é muito fácil fazer a associação do nome dele à religião dele e à cultura, certo? Então o cara não bota o nome do sujeito na manchete, às vezes na matéria até. Só no Reino Unido, segundo o MI5, 27 ataques terroristas aconteceram no país desde 2017, não faz tanto tempo, tá? Nem 5 anos aí, gente. E aí é engraçado, porque a BBC pega essa informação dos 27 ataques terroristas que aconteceram no intervalo e dá aquela salientadinha. Mas os números de ataques de extrema-direita também têm aumentado. Ah, então tá. Então é um problema de extrema-direita? Não é. Eles mesmo tentam só dar uma jogada extrema-direita aí no meio. E além desses 27 ataques terroristas, foram 31 conspirações para terror que estavam no ponto de acontecer, mas que foram impedidas pelo serviço de informação do país no mesmo período. É muita coisa para não se discutir. Não se discutir, evitar falar nomes, não identificar publicamente, é o mesmo que tirar do cidadão o poder de exigir soluções, certo? Porque o povo não informado é um povo que não pode exigir, ao contrário, o povo informado é um povo exigente. A gente já fez um programa inteiro sobre esse tema, sobre a Suécia, e o mesmo acontece por lá. A polícia alemã também evita identificar casos de abuso sexual que acontecem no país, e isso, gente, é criminoso. E eu não estou dizendo aqui que são atos criminosos por um sentido de vingança, raivinha minha. Eu quero perseguir esses caras. Essas ações de esconder são criminosas porque quanto mais se oculta, mais provável que ocorra impunidade. Quanto mais se oculta, mais existe a percepção de impunidade por parte desses criminosos que, por consequência, vão acabar se sentindo livres para praticar novos atos, né? Que, em última análise, vai levar a população desinformada a ser esfaqueada na rua de novo. Ou mesmo, ora vejam só, por exemplo, tem o caso, como foi aí recente, acho que foi 2020, que um muçulmano esfaqueou num parque inglês um casal gay, tá? Porque estavam lá juntos. Então é mais um caso interessante em que a imprensa fez questão de não fazer muito barulho, apesar de estar falando de duas minorias, né? Já imaginou se quem saqueou o casal gay fosse um doido de extrema-direita? Óbvio que ia ter muito barulho, muito barulho. É aquela história. Aparentemente, se tratando de escala de vitimismo, os gays britânicos hoje são menos importantes que os muçulmanos, tá? Mulheres também, né? Mulheres também, porque elas podem ser abusadas e têm seus casos escondidos. Isso tudo, gente, é criminoso, porque cada vez que a imprensa pede para que as pessoas sejam assim, não sejam muito duras no julgamento desses caras e passa a mão na cabeça de assassino, mais uma vez, políticos e até políticos de boa índole como o David Amess vão acabar morrendo nas mãos de um maluco qualquer. E daí, gente, não adianta botar bandeira meio mastro, tá? Não adianta, por exemplo, como agora, sair correndo para aprovar um projeto de lei que o Amess lutava fazia muito tempo, que era de promover sua região eleitoral para ser uma cidade. Agora já é tarde demais, né? Mais uma vez, é tarde demais. Até a próxima vez. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Saindo da bolha 88, check. Pede então para vocês que não fizeram ainda, passar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e também agora no nosso canal do YouTube, o canal Saindo da Bolha, onde vocês vão lá pedir para seguir e ainda clicar no diabo do sininho para ser avisado dos episódios. Pede também para fazer um share rapidamente aí do nosso episódio, se vocês gostarem, e fazer o boca a boca sarado com seus amigos, dizendo que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto.
E finalmente passar o nosso endereço do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. Bom fim de semana para todo mundo. Divirtam-se, descansem, encontrem as pessoas mais queridas. Esse é o tempo que a gente tem, né, para ficar mais próximo delas no fim de semana. Porque vocês sabem que além de prósperos, a gente quer que vocês estejam com o coração sempre muito, muito mais super, super bom. Saindo da bolha.